Bem, antes de tudo, bom dia a todos, né? Eu gostaria de agradecer novamente a presença de todos uma sexta-feira para o nosso segundo dia do evento. E agora teremos a palestra do Cláudio Cotrim, da UERJ, e ele vai contar um pouco a experiência dele nas cerimônias e eventos que são realizados dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Primeiro, eu queria falar um pouquinho de eventos como uma ferramenta estratégica de comunicação. Tá? Tudo que eu vou passar aqui, pessoal, na verdade está baseado um pouco na minha experiência e na referência de alguns autores. Eu gostaria de citar aqui pelo menos 4. Um é a Gilda Fleury, tá? Eu me considero uma espécie de discípulo da Gilda Fleury. Tive a oportunidade de fazer todos os cursos da Gilda e venho acompanhando o trabalho dela há muitos anos. A outra pessoa que é uma referência para mim é o Nelson Spears, que tem um livro chamado Cerimonial em Relações Públicas. Tanto a Gilda quanto o Nelson são profissionais de relações públicas, então eles entendem o evento como uma ferramenta estratégica de comunicação. Outra referência para mim é a professora Olenka Ramalho Luz, que é uma cerimonialista também de longa data, vive entre o Rio de Janeiro e a Argentina, fez trabalhos no Palácio Itamaraty e é uma referência para mim também em cerimonial. Tá? E outra é a professora da Universidade de Brasília, que tem um livro sobre cerimonial universitário. Me ajudem aí, Larissa. Ana Veloso. Obrigado. Aqui é uma referência também, principalmente na área de cerimonial universitário. Tá? Pode passar o próximo? Eu também entendo que eventos devem ser trabalhados, devem ser entendidos no contexto da comunicação integrada. E aí eu queria fazer uma perguntinha rápida aqui para o auditório. Quem especificamente aqui é da área de comunicação social? Por favor, levante o braço. Ok. Daqueles que são da área de comunicação social, quem é da área de relações públicas especificamente? Ok. Né? Gostaria de rapidamente fazer um comentário. Tá? Eu não vejo a área de evento cerimonial como uma área específica e restrita do profissional de relações públicas. Tá? Embora acredite que seja uma área que tem muito a ver com a nossa atividade. Mas eu entendo que vários outros profissionais de várias outras áreas, direito, hotelaria, turismo, administração, ou, enfim, estudiosos do assunto, são pessoas muito bem-vindas ao contexto de cerimonial e eventos, desde que, obviamente, façam um trabalho sério, ético e com competência. Mas eu tenho que colocar isso porque eu falo sob a ótica de um profissional de relações públicas. Na UERJ eu trabalho numa diretoria de comunicação social. A minha diretora é a professora Sônia Virgínia, que é jornalista e é uma das maiores pesquisadoras de comunicação do país. A diretoria de comunicação social trata da imagem institucional da universidade como um todo. Lá nós temos uma equipe de jornalistas que trabalham com a parte de assessoria de imprensa, basicamente assessoria de imprensa e divulgação, e também a parte de editoração dos nossos veículos de comunicação. São 3 jornais, o nosso portal. E também temos uma parte de desenvolvimento de web design. Tá? Então, basicamente, a estrutura de comunicação social da UERJ é essa. E mais a nossa equipe específica de cerimonial e eventos. Então, eu entendo que a área de relações públicas e a área de eventos está num conjunto de ações integradas de comunicação. Também gostaria de fazer um comentário particular. Eu sempre entendi essa área raciocinando sobre 3 aspectos importantes. E é necessário que a gente faça uma diferenciação importante entre o que é cerimonial, o que é protocolo e o que é etiqueta. Eu não vou entrar em detalhes, mas rapidamente vou colocar a minha visão. Eu entendo que cerimonial, na verdade, trata basicamente de uma sequência de acontecimentos, de um roteiro. É você organizar o que vai acontecer num determinado ato, num determinado evento. Protocolo tem mais a ver com regras, normalmente regras que estão baseadas em alguma legislação. No caso, na área de cerimonial e protocolo, no Brasil, especificamente, existe a Lei 70.274, que trata de cerimonial público. Então, essa lei, na verdade, está no contexto de protocolo, e etiqueta tem a ver, basicamente, com regras de civilidade, com boa educação. Mas, a todo momento, a gente vai perceber que, na área de eventos, protocolo, cerimonial e etiqueta são coisas que caminham juntos, e, de certa forma, são indissociáveis. A gente não tem como separar uma coisa da outra. Mas, ao longo da minha exposição, a gente vai começar a perceber que existem algumas diferençazinhas básicas.
Eu entendo que cerimonial é um meio, então não é um fim. Sempre por trás de um evento, sempre por trás de um cerimonial, deve existir um propósito, deve existir um objetivo. O cerimonial, na verdade, ajuda, contribui para que uma determinada instituição, que uma determinada organização consiga atingir o seu objetivo, o seu propósito. Mas cerimonial não é fim, cerimonial é meio. Então é importante que a gente entenda isso, para que a gente possa pensar a função do cerimonialista, na verdade, como um auxiliar, um consultor. Ele não é a figura principal, ele é a figura de bastidor que está ali para contribuir e ajudar a instituição sobre vários aspectos. Nosso amigo da UENF já tinha colocado muito bem ontem que essa é uma área que requer muito conhecimento técnico, que requer estudos, que requer leitura, e isso é fundamental para que a gente possa exercer com competência as nossas atribuições. Eu só gostaria de bater numa tecla especificamente, e eu vou falar muito disso aqui hoje na minha apresentação, é que cada vez mais, principalmente nos últimos anos trabalhando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu percebo que essa área de cerimonial e eventos é uma área que requer muita flexibilidade e adequação. Flexibilidade e adequação sem fugir às regras, sem fugir às normas. Existem questões de precedência, existe uma série de questões que precisamos levar em consideração, mas a gente também precisa adequar a realidade de uma determinada instituição. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem uma cultura própria, assim como outras instituições aqui representadas. E eu também vou bater muito nessa tecla, partindo do princípio, acho que esse encontro é reflexo disso. Essa área demanda uma aprendizagem contínua, então eu me considero aqui hoje não um palestrante, mas um aprendiz que está tentando trocar uma experiência com vocês. Então vamos trocar um pouquinho dessa experiência, tá? Esse é o fluxo de trabalho básico lá do meu setor, que é o setor de cerimonial e eventos da UERJ. Eu sei que aqui está muito pequenininho, mas esse material vai estar à disposição de vocês, simplesmente para comentar que a gente trabalha com o seguinte fluxo. A gente recebe a solicitação do que nós chamamos de cliente. Normalmente, esse cliente é um cliente interno da universidade, pode ser uma unidade acadêmica, como a Faculdade de Direito, pode ser uma unidade administrativa, como a Superintendência de Recursos Humanos. Normalmente, essa solicitação chega por e-mail, essa solicitação chega de maneira formal até o nosso setor. A partir daí, a gente marca uma reunião, um encontro com o cliente, que nós chamamos de reunião de briefing, para o levantamento das informações, elaboramos um planejamento básico do que vai ser feito. Normalmente, o nosso setor atua não como um produtor do evento, mas como uma assessoria, uma consultoria, principalmente no que diz respeito a aspectos de cerimonial. Obviamente, a gente participa do evento. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu exerço a função principal de mestre de cerimônias, mas estou fazendo um trabalho com estagiários, ex-estagiários, com a outra profissional de comunicação, que é a Juliana, que trabalha com a gente, para que eles também possam exercer essa função. Mas a gente também exerce a função de mestre de cerimônias e cerimonialista nos eventos. E, por final, logo após o evento, a gente tem um processo do que nós chamamos de avaliação pós-evento, e sempre a gente gera, ao final do ano, um relatório com todas as nossas atividades. Hoje, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro realiza uma média, quer dizer, o nosso setor participa de uma média de 50 a 60 eventos por ano, então é uma média de 4 a 5 eventos por mês. Isso eu estou falando dos eventos oficiais, normalmente que tem a presença do nosso reitor. Isso não representa nem 10% dos eventos que são realizados na universidade. A UERJ realiza uma média de 3 a 4 eventos por dia. Então, ao longo do ano, deve chegar uma casa aí de 1.000, 1.200 eventos, mais ou menos. Obviamente, a gente não teria condições de atender a essa demanda. Então, a gente trabalha de uma forma seletiva. Seletiva, mas não excluindo nenhum apoio à solicitação de eventos. Na verdade, a gente só trabalha quando o cliente nos solicita. Então, nem todos os eventos da UERJ têm o trabalho e o serviço do setor de cerimonial e eventos. É bom que se diga isso. Pode passar? Basicamente, a gente trabalha com 2 tipos de clientes na universidade. Tá? O que nós chamamos de unidades acadêmicas, que é a atividade fim da universidade. A universidade trabalha com o tripé ensino, pesquisa e extensão. O ensino é a prioridade de qualquer instituição universitária. Esse é um exemplo clássico de um evento sendo realizado num dos nossos auditórios. Eventos da unidades acadêmicas e também eventos que são solicitados
por unidades administrativas, que pode ser o Departamento de Finanças, o setor de recursos humanos. Nós temos um evento chamado Encontro de Gestores, que tem por objetivo capacitação dos nossos diretores e lideranças específicas. Tá? A UERJ hoje tem, basicamente, aí, mais de 20 espaços específicos para a realização de eventos. Eu vou falar dos principais, tá? Além dos nossos auditórios, nosso principal espaço de evento é o Teatro Odilo Costa Filho, tá? Que é esse daí, é o terceiro maior teatro do Rio de Janeiro, só é menor do que o Teatro Municipal e o Teatro João Caetano, uma capacidade para 1.100 pessoas, e hoje a gente está com um equipamento de primeiríssima qualidade. No ano passado, nós tivemos um projeto aí de parceria com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que ensaiou durante vários meses na UERJ. Também tivemos o ensaio do último show da Marisa Monte, o Ilusões, se eu não me engano, o nome do show, e ela fez, inclusive, um show no final do ano passado, dentro da semana comemorativa da universidade. Então, é um equipamento importante, não só para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas para a cidade do Rio de Janeiro, e que a UERJ vem procurando aí otimizar. Esse teatro ele é palco de várias atividades culturais e na UERJ alguns eventos e cerimônias têm um conteúdo de atividades culturais também, principalmente com a participação do nosso coral, que é o Coral Altivoz. Tá? Essa apresentação, se eu não me engano, é de um grupo chamado A Banda, que trabalha com chorinho, música instrumental, samba, que também é um grupo formado dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a gente ainda tem um outro grupo de jazz, que é o UERJ Jazz Band. Então, essas atividades culturais também funcionam como instrumento de promoção institucional da universidade e, obviamente, a gente procura inserir esses grupos em alguns eventos e cerimoniais nossos. Dentro desse segmento de atividades culturais, esse foi um evento que nós realizamos no ano passado. Foi uma parceria com uma instituição italiana de cultura, com o Instituto Italiano de Cultura e com o Consulado da Itália no Brasil, que foi uma exposição de Pompeia, com os achados arqueológicos da cidade de Pompeia, que foi soterrada por uma erupção vulcânica. Foi uma exposição muito interessante, complexa do ponto de vista de logística, trazer todo esse material aqui para o Brasil, questões de seguro, cuidado com esse material. E foi uma exposição que teve uma repercussão muito interessante do ponto de vista de mídia, de visibilidade na mídia. Também tivemos dentro dessa exposição um momento específico que foi uma inauguração, um cerimonial que foi feito, e nem sempre a gente trabalha lá com o aspecto formal, sisudo do cerimonial. Pode passar. Esse é um aspecto formal, clássico do cerimonial lá na UERJ. A gente trabalha muito com esse dispositivo, que é o púlpito, a mesa solene ou mesa diretora, as três bandeiras que nós usamos lá, a bandeira nacional do Estado do Rio de Janeiro e a bandeira da UERJ, e a figura aí do mestre de cerimônias. Esse é um outro momento ainda formal, tá? E esse momento especificamente marca ali a entrada do nosso reitor. O fotógrafo nosso, Tiago, ele brinca comigo, porque quando ele me encontra, ele já sabe até o texto de cor que eu costumo fazer no início de toda a solenidade. E eu normalmente falo: senhoras e senhores, bom dia, para que a cerimônia transcorra com tranquilidade, eu peço que os aparelhos celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de recebê-los para o evento tal. E aí, normalmente, eu começo chamando o nosso magnífico reitor, professor Ricardo Vieira Alves, que é o reitor da Universidade do Rio de Janeiro. Então, esse rito é um rito meio que se consolidou na universidade e marca o início da maioria das atividades solenes, das atividades formais. E aí, seguido do hino nacional, fala das autoridades, momento especial e aquela sequência que a maioria aqui já tem uma visão clara. Esse evento, especificamente, foi o evento da posse do reitor, e eu queria fazer alguns comentários interessantes. Vocês vão perceber lá na mesa solene que a gente tem a presença do governador do Estado, que é o governador Sérgio Cabral, que nessa solenidade presidiu essa mesa, ocupou o centro da mesa, e também tem a presença do secretário de Ciência e Tecnologia, que no caso da UERJ é a figura do vice-chanceler. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro não está subordinada à Secretaria ou ao Ministério da Educação, mas sim à Secretaria ou ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí tem uma fala do nosso reitor, vocês vão perceber que ele está usando
um colar que a gente chama de colar reitoral e só é utilizado nesse momento específico da posse do reitor e em solenidades muito pontuais. O que tem de diferente aí, vocês devem estar percebendo, é que o púlpito não é o púlpito tradicional da UERJ, sim um púlpito com a marca do governo do Estado do Rio de Janeiro. E isso é uma característica, alguma coisa que eu tenho percebido que vem acontecendo nos últimos anos. É uma habilidade que o cerimonialista tem que desenvolver, que é realizar cerimoniais em parceria com outros cerimoniais. No caso aqui, o evento foi realizado pelo cerimonial da UERJ em parceria com o cerimonial do Palácio Guanabara, que é chefiado lá pela Adriana Novis, né? Nós estamos subordinados ao governo do Estado, então, obviamente, quem comandou, em linhas gerais, esse cerimonial foi o governo do Estado. Aí é mais um momento com as bandeiras, o púlpito ou tribuna. Na verdade, o correto seria tribuna, porque púlpito é o da igreja, mas a gente acaba se acostumando um pouquinho com isso. Pode passar? Esse é um outro evento ou cerimônia clássica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a outorga de medalha José Bonifácio. É o nosso maior título, né, o título mais importante. Essa cerimônia ela tem algumas características específicas, que é o uso das vestes talares, que vocês estão vendo lá, reitores, vice-reitor, ex-reitores da universidade utilizando o branco, e na UERJ nós padronizamos essas vestes talares em 4 cores representativas de cada centro acadêmico. Então a gente usa o verde, o azul, o vermelho e o roxo, tá? Para evitar essa confusão de cada curso tem uma cor diferente. Na UERJ, os cursos estão agrupados por centros acadêmicos e eles seguem a cor do centro acadêmico. Também foi um processo que nós estabelecemos lá. No mais, mesa solene, arranjo de centro de mesa, a passadeira vermelha, os homenageados entram em cortejo, normalmente com uma música ao vivo, ao som de violino ou algo parecido. A presença lá da mestre de cerimônias. Pode passar. O momento principal dessa solenidade é a assinatura e entrega do diploma e da medalha respectiva ao homenageado. E essa daí foi uma das entregas de medalhas mais emocionantes que eu participei. Foi uma palestra muito interessante, um depoimento muito interessante. A UERJ homenageou o Lais Grael, que é um atleta olímpico que passou por uma infelicidade, teve um acidente, uma das suas pernas amputadas, mas é uma pessoa de uma vitalidade impressionante, muito simples e que deu um depoimento de vida e de superação muito interessante. Então, nós também utilizamos a outorga da medalha José Bonifácio como uma espécie de reconhecimento de determinadas personalidades, celebridades, que tenham uma função de utilidade pública relevante, e é uma forma também da UERJ se aproximar de determinados segmentos da sociedade. Esse daí, na verdade, é a cerimônia daquela exposição italiana, que eu estava falando que existe um momento mais formal, mas também existe um momento mais descontraído. Está aí o nosso reitor, uma autoridade italiana, nossa sub-reitora de Extensão e Cultura, dançando. Essa música especificamente é aquela típica tradicional de cantinas italianas, então é um momento mais light da solenidade. Tá? Esse é um outro projeto importante nosso, que é o UERJ Sem Muros. É um projeto onde a universidade procura dar visibilidade, mostrar os seus projetos à sociedade com modo geral, e os estagiários e bolsistas de iniciação científica participam desses projetos, e existe também, no final, uma premiação reconhecendo o trabalho desses estudantes. Esse é um outro trabalho importante da universidade, não só realizado pela UERJ, outras instituições como a PUC, aliás, a mais famosa de todas é a Mostra PUC de Estágio, que hoje já ganhou uma dimensão enorme, recebe aí mais de 10 mil visitantes, e é uma oportunidade singular da universidade estabelecer uma política de portas abertas, de relacionamento aí com a sociedade. No caso, a Mostra de Estágio da UERJ também vem crescendo a cada ano, tem obtido apoio, parcerias de empresas, e normalmente a gente procura trazer para esse evento uma personalidade para dar uma palestra inicial, não só para os nossos alunos, mas para os visitantes também. Essa foi a desse ano, tá? Convidamos aí o Zico, e a gente tentou implementar um formato
de evento, de cerimonial, um pouquinho diferente. É um formato que está sendo utilizado agora, que é esse formato estilo talk show, não com uma mesa diretora, que de certa forma cria uma certa barreira, formalidade, afasta um pouquinho quem está falando do público, embora seja necessário em alguns eventos. Esse formato de talk show com puffs, com sofás e poltronas, dá uma certa intimidade, dá esse clima de sala de estar, e funcionou muito bem para esse evento aí com o Zico. Essa é a nossa diretora do setor de estágios e bolsas, ela que faz o link da universidade com o mercado de trabalho, buscando oportunidades aí para os nossos estudantes. Aí é mais um momento desse bate-papo com o Zico. Inclusive, o Zico ele deve ser o próximo homenageado com a medalha José Bonifácio, e a gente deve fazer uma cerimônia que vai ter um tom bem diferente dessa aí sim vai ser o tom formal, embora o nosso reitor tenha dito que ele não consegue ver o Zico usando uma beca formal, vai ter que colocar alguma coisa de vermelho e preto ali, dar uma personalizada para dar uma cara mais do Zico e do Flamengo. Aí é mais uma imagem daquela mostra de estágios, só para reforçar um pouquinho como um evento como mostra de estágios ou outros eventos onde você possibilita a abertura da sua instituição, programa de visitas ou algo similar, para a sociedade. Isso funciona como uma ferramenta fantástica de relacionamento da instituição com a comunidade, e isso pode estreitar os laços de relacionamento da instituição com o público externo. Um outro perfil de evento que a gente tem realizado bastante lá, está dando para perceber que a gente tem uma diversidade de eventos, e eu estou focando mais especificamente nos eventos que têm um significado simbólico e estratégico para a universidade. Tá? Esse tipo de evento é um evento relativamente simples, são acordos de cooperação, normalmente com instituições de outros países. Essa aí foi uma visita da delegação do México, assinando um termo de cooperação. A UERJ tem feito algo similar com instituições da França, da Itália, dos Estados Unidos e de vários outros países. Essa é uma tendência de muitas instituições de ensino, que é a internacionalização. E a internacionalização ela é um desafio para a área de cerimonial e eventos, não só do ponto de vista do idioma, mas do ponto de vista de aspectos culturais. A gente vai estar recebendo agora, no final do mês, a primeira-ministra, ministra de Educação do Sultanato de Omã, um país árabe. Enfim, a gente vai ter que pesquisar para entender um pouquinho melhor essa cultura, como receber essa autoridade, embora ela venha para uma visita técnica, que é conhecer especificamente o nosso trabalho do colégio de aplicação. Mas, basicamente, agora, todo mês, a gente está recebendo alguma comitiva, alguma delegação estrangeira, e a gente tem que preparar um ambiente, preparar um cerimonial mínimo que seja, organizar uma mesa, colocação das bandeirinhas, um coffee break, um coquetel, uma pequena recepção, enfim, para poder marcar esse momento simbólico. Uma outra coisa que vocês estão percebendo também é que o evento, na verdade, ele cria uma situação que possibilita uma divulgação posterior. Então, isso é importante também. Em função da realização do evento, nós temos essa foto, que é uma foto emblemática, e ela vai para o portal, ela vai para os jornais, ela vai para os veículos de imprensa. Se eu não tivesse o evento, fatalmente eu não teria este momento, não teria esta foto e não teria esta oportunidade de comunicação. Por isso que o evento é importante, e, na verdade, é como se a gente criasse um cenário para um determinado ato, para um determinado espetáculo que acontece num determinado momento. Aí é um outro acordo de cooperação, especificamente no gabinete com o nosso vice-reitor, mas só para mostrar que esse tipo de evento está sendo intensificado na universidade. E aí mais uma delegação também, mais um acordo de cooperação. Pode passar. Esse especificamente é uma visita de uma delegação de estudantes da China, num dos nossos espaços, que é um espaço mais moderninho, que nós chamamos de Auditório Cartola. Ele tem lá a sua parede estilizada com grafite. E aí eu queria fazer um comentário importante. Eu não sei se alguns sabem aqui, mas algumas universidades aqui do estado do Rio de Janeiro, algumas instituições de ensino, têm percebido esse aumento de demanda do ponto de vista de relacionamento com o meio internacional, com o meio exterior, e existe uma proposta de se construir um hotel especificamente para abrigar
todos esses estrangeiros que vêm para o Rio de Janeiro em missão de pesquisa, intercâmbio cultural, acadêmico, científico, etc., etc. Então, também vai ser mais uma oportunidade aí de trabalho, de atuação em termos de evento e cerimonial, que é esse hotel que vai receber estrangeiros no Rio de Janeiro, uma parceria com diversas instituições de ensino. Esse é um outro evento muito interessante nosso, que é o Calouro Humano, que é um trabalho de recepção dos calouros e a proposta do que nós chamamos de um trote politicamente correto. No lugar de trotes violentos, a gente recebe o calouro humano com um evento que propõe uma acolhida mais carinhosa, mais fraterna, normalmente com uma palestra interessante, eles montam uma ciranda no final do evento, e essa estampa aí são uma estampa com as mãozinhas aí dos alunos, com tinta, que é realizado todo ano esse trabalho. E aí a gente tem basicamente uma mesa clássica e tradicional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com as nossas principais autoridades, reitor, vice-reitor, as 3 sub-reitoras, que em outras instituições de ensino são chamadas de pró-reitoras, e os nossos diretores de centro. Essa é a mesa diretora, a mesa solene, clássica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí a gente tem um outro momento também importante, em muitas instituições, e a área de evento cerimonial também é importante nesse momento, que é marcar uma inauguração, que pode ser uma inauguração de um espaço físico, de uma sala, uma inauguração de um equipamento de última tecnologia, no caso, a inauguração de um auditório que leva o nome de um nosso ex-reitor, que é o professor Ivo Barbieri, que é esse que está aqui à minha direita, sendo homenageado com seu nome na placa. Essa também é uma política que está sendo adotada pelo nosso reitor, que é essa questão de reconhecimento de valores históricos da tradição da universidade, de reitores antigos, de professores antigos. Sempre, em algum momento, a gente está procurando criar algum evento, alguma situação que procure homenagear ou reconhecer essas personalidades, esses professores acadêmicos que, de alguma maneira, contribuíram para a UERJ, mas para a área de educação do Brasil como um todo. Queria fazer um comentário também sobre a questão das formaturas. É sempre um desafio atuar nessa área de formaturas. Nós tivemos uma visita à PUC, a PUC faz um trabalho intensivo nessa área, o nosso amigo da UENF também comentou ontem aí dessa questão da atuação nas formaturas. Na UERJ, a Diretoria de Comunicação Social optou, e vem optando nos últimos anos, por não se envolver na questão das formaturas, mas a gente tem um projeto que foi pedido pelo reitor, que é o projeto de se criar um manual de formatura e uma padronização dessas cerimônias. E aí eu concordo com o nosso colega da UF, quando ele coloca que a questão da padronização, da beca, de uma cerimônia menos espetaculosa, com uma intervenção menor dessas empresas de formaturas, isso, obviamente, dá um ar mais sério, mais solene, mais institucional e democratiza o acesso das pessoas a esse evento. O nosso reitor tem percebido isso, tá? A ação intensiva dessas empresas de formatura tem incomodado a nossa universidade, por isso a gente está optando por mudar essa política e implementar até o ano que vem novas regras para a realização de formaturas na universidade, implementação de um cerimonial de formatura, e também com serviço de becas, enfim, para que todos os alunos possam efetivamente participar dessa solenidade, tirar esse tom mercadológico e dar um tom mais solene e institucional ao evento. Ok, eu acho que eu falei dos eventos tradicionais e agora eu vou entrar numa outra série de eventos e de atos de cerimoniais na universidade, porque isso tem muito a ver com o que eu falei de flexibilidade e adequação, tá? Primeiro encontro de mães de Umbanda. Alguém faz ideia de como tocar esse cerimonial, que vem a ser um evento desse tipo? Algo similar ao evento Primeiro Encontro de Mães de Umbanda, nós tivemos um encontro de ciganos, um encontro espírita, meu amigo Hugo, nos ajude, um encontro Wicca, que basicamente trata da religião pagã, não é isso? Tá? A UERJ tem um departamento chamado PROEPER, que faz os estudos e o interface com religiões e manifestações culturais, que normalmente não tem espaço na mídia e não tem espaço na maioria dos cerimoniais de instituições. E é interessante a gente ver como a gente consegue colocar
a figura do mestre de cerimônias, criar um roteiro de cerimonial para um evento que tem um contexto bem diferenciado. Presença de atabaques, ritos específicos, enfim. A UERJ se identifica como instituição ecumênica, então a UERJ se identifica também como uma instituição que prega a diversidade. Só para vocês terem uma ideia, a UERJ, se eu não me engano, até onde eu sei, é a única universidade do Brasil que tem um professor concursado transexual, né? E a UERJ agrega e recebe literalmente todas as tribos. Nós não temos nenhum problema em termos de criar eventos, seminários, congressos, espaços de discussões para as minorias raciais, para qualquer segmento religioso ou corrente filosófica. Por isso, a UERJ adota essa postura de diversidade. Foi a primeira universidade no Brasil a defender abertamente o sistema de cotas e dentre outras iniciativas. Olha como essa mesa solene é bem diferente. Tem mãe de santo, tem as mandingazinhas nos cantinhos, tem uma toalha arrendada, enfim. Então, o meu cerimonial, para uma solenidade, para um evento como esse, ele tem que ser diferente. Eu não posso executar um hino nacional da maneira formal ou perceber se é o caso ou não de executar o hino nacional. Eu tenho que compor uma mesa solene considerando regras de precedência que não estão previstas na Lei 70.274, porque como é que eu vou definir qual a precedência de uma mãe de Umbanda? Qual o critério que eu vou adotar? É óbvio que eu posso adotar um critério de bom senso, que é o quê? Antiguidade. A mãe de Umbanda mais idosa ocupa um lugar de destaque, mas eu tenho que ter muito bom senso e muita flexibilidade nessa hora. Olha os detalhezinhos, essa é a mãe de Umbanda que presidiu a solenidade. Olha uma mesinha montada num canto. Não sei se alguém, Larissa, lembra do nome desse caboclo? Não? Com o caboclo 7 encruzilhadas, segurando a bandeirinha do Brasil ali. Eu não sei nem se isso está no contexto da religião de Umbanda, mas é um misto de religiosidade com civismo, enfim. Está no contexto do evento e quem sou eu para criticar, tá? Arruda, frutas, enfim, todas questões específicas da religião de Umbanda. E essa aí é a nossa equipe de cerimonial, tá? A Juliana Ock, a Bruna, a Larissa que está aqui, mas já está de saída, está indo para o INCA, do lado dela está a Rafaela, que também passou lá pela nossa equipe e agora está na Agência Nacional de Petróleo, não é isso? Então eu tenho orgulho também de dizer que a Comuns, a nossa diretoria de comunicação social, forma bons profissionais, tá? E acaba funcionando, eu bato muito nessa tecla também, como um grande espaço de aprendizagem. E aí, para falar um pouquinho dessa questão de espaço de aprendizagem, eu gostaria de falar agora de alguns projetos interessantes nossos. Um deles é o Programa de Visitas Institucionais, que a gente desenvolve já há algum tempo lá no nosso setor, e a gente procura, de tempos em tempos, visitar o setor de cerimonial e eventos de outras instituições. Essa é uma visita que nós fizemos ao setor de cerimonial e protocolo da Petrobras, tá? Pode passar, aprendemos muita coisa com eles. Aí uma visita que nós fizemos ao Unirio, está aí a nossa colega Ana Gotardo, quando estava ainda na Unirio, agora a UF. Uma outra visita institucional muito interessante que nós fizemos à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aquela lá é a Marcilene, chefe de cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Pode passar. E lá nós tivemos a oportunidade também, esse é um dos objetivos interessantes também do Programa de Visitas Institucionais, é trocar experiências, conhecer outras equipes, conhecer o trabalho de outras equipes, mas também conhecer o espaço físico, o ambiente em que se realizam as solenidades e eventos desses lugares. Esse é o Plenário Barbosa Lima Sobrinho, salão nobre da Alerj, que tem uma estrutura muito pomposa, então realizar um evento aí é uma outra história, é um outro contexto, tá? Tem a figura das tribunas, das telas laterais, tudo é bem diferente nesse espaço. Tá? Eles têm uma mesa também auxiliar que eles colocam ali embaixo, próximo à primeira fila, então muda muito a realidade de realização dos eventos lá. Tivemos no último dia 29, se eu não me engano, tá? Uma cerimônia que marca o dia do cerimonialista, é importante que se diga isso, já existe um dia instituído, e a atividade de cerimonial, ela tem um projeto de lei que tudo indica,
deve regulamentar a profissão até o ano que vem. Não sei se alguém esteve nesse evento do dia 29 lá na LERJ, não? Então é bom que se diga isso, é uma atividade que vem crescendo, vem se profissionalizando e deve ser definitivamente reconhecida como atividade profissional, aí acredito que no ano que vem. Aí mais uma visita, nossa aqui a UF, está ali a Rosânia, a superintendente de comunicação, o Gilson, que era da equipe, o Renato, tá? Foi uma visita também muito agradável, muito proveitosa. E uma outra visita nossa à PUC, ali no meio está a Rosane, que é a chefe de cerimonial, desculpa, Suzana, que é a chefe de cerimonial lá da PUC. A PUC trabalha muito intensivamente a questão das formaturas, então é um benchmark, um aprendizado interessante para quem quiser conhecer um pouquinho mais a questão das formaturas. E uma outra parte importante dos eventos e cerimoniais que nós realizamos lá na UERJ é dar ênfase na questão da divulgação dos projetos científicos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma exposição que está acontecendo lá e vai até o dia 14 de novembro, que é a UERJ na Antártica. Pouca gente sabe, a gente está trabalhando bem isso na mídia, que é a questão da importância e da presença da UERJ no trabalho de pesquisa realizado lá na Antártica. Outra atividade importante do nosso Departamento de Extensão e Cultura, eles têm vários projetos com música, com teatro, enfim, e tem um projeto chamado Conversa de Artista. Essa foi a última convidada, Glória Pires, e cada mês eles estão convidando alguém, basicamente uma celebridade, um autor, enfim, de renome, para um bate-papo dentro da nossa universidade. Eu queria frisar também que a UERJ tem uma característica interessante. Nenhum evento da UERJ não existe a possibilidade de uma pessoa ser barrada. Nós realizamos eventos formais, mesmo a sessão solene de posse do reitor, embora a gente encaminhe convite, com RSVP, com todas aquelas formalidades, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode entrar em qualquer espaço da universidade e assistir ou participar de qualquer evento. Tá? Obviamente, ele só não vai ser aceito numa solenidade de posse do reitor se ele estiver totalmente descomposto do ponto de vista de vestuário. Mas ele não precisa estar de traje de passeio completo, nada disso. Então, nesse aspecto, a UERJ é uma universidade, uma instituição interessante, onde todos os eventos estão abertos a todos os cidadãos. Esse é um outro trabalho também relevante. Nós não participamos tanto das atividades da Universidade Aberta da Terceira Idade, porque eles têm um núcleo próprio de comunicação e eventos, diga-se de passagem, muito atuante. Tá? Esse é o evento que eles estão desenvolveram no mês passado, que é o Festividade, 4º Festival da Terceira Idade. Eles conseguiram colocar esse evento na Lei de Incentivo e Patrocínio à Cultura, Lei Rouanet, com apoio também do Bradesco Seguros. Então, o pessoal da terceira idade tem se profissionalizado muito na realização de eventos e eles têm uma programação muito intensa. A Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ é a maior universidade voltada para a terceira idade do país. São quase 3 mil alunos na Universidade Aberta da Terceira Idade, com atividades acontecendo basicamente todos os dias, o ano todo. Um outro trabalho muito importante também realizado pela universidade diz respeito aos eventos, às atividades, campanhas realizadas pela nossa área de saúde, o Hospital Pedro Ernesto, a Policlínica Piquet Carneiro e as unidades da Superintendência de Saúde como um todo. Essa campanha, inclusive, tem saído na mídia, é um projeto muito bacana chamado Operação Sorriso, que realiza um mutirão de cirurgiões, tá? Muitos deles encabeçados pelos cirurgiões e professores de medicina da UERJ, para a realização de cirurgia plástica reparadora de lábio leporino. Então, um trabalho social bem bacana realizado pela área de saúde da universidade. E aí eu queria falar também um pouquinho dessa solenidade. A Ana Gotardo participou também. Eu estava ali meio que de bastidores, na época a coordenadora da nossa equipe era Eneida Leão. E o que tem de interessante nesse evento é que foi um evento realizado por 7 cerimoniais, não é isso, Ana? 5 universidades, mais cerimonial do Palácio Guanabara, mais cerimonial da Presidência da República. E nós ficamos sabendo da vinda da Dilma Rousseff, da presidente, acho que foi 2 dias antes, tá? E isso mudou completamente a logística do evento, com interdição de ruas, com equipamento de segurança,
para detecção de metais, enfim. O cerimonial também deve ter sido, foi uma confusão de realizar esse cerimonial conciliando os interesses de 7 instituições. Esse é um desafio também da área de cerimonial e eventos, que é conciliar interesses. A gente está lidando o tempo todo com a questão de poder, de vaidades, enfim, de visibilidade. Todo mundo quer mostrar a sua instituição, todo mundo quer mostrar a sua marca. Então, esse é um grande desafio. Foi um aprendizado ter participado ainda aqui de bastidor desse evento. E eu não trouxe a foto aqui, mas quem entrar lá no YouTube depois consegue baixar o filme desse cerimonial na íntegra. Acho que ainda está no YouTube. E quem entregou a vestimenta do doutor honoris causa ao nosso presidente Lula, por favor, Rafaela, levante aí um minutinho, foi a nossa estagiária lá da UERJ, a Rafaela, que está aqui, né? Então, ela teve essa honra de estar entregando lá as vestimentas para o presidente Lula. Foi um evento interessante, com a presença do Lula, da Dilma, de ministros da República, do governador do estado do Rio de Janeiro, prefeito, enfim. Então, uma confusão, uma dificuldade para compor e organizar essa mesa solene. A mestre de cerimônias foi a Camila Pitanga, que quebrou o protocolo de uma forma muito sutil, elegante. A artista tem essa questão de poder intervir em determinados momentos, e ela fez uma reivindicação à presidente Lula, pedindo para que a presidente Lula vetasse a questão da lei referente ao Código Florestal. Eu acho que a gente está chegando ao final, para a gente ter tempo aí de trocar mais ideias. Só para colocar para vocês, cada vez mais a gente tem novos desafios na área de cerimonial e eventos, tá? Esse, por exemplo, foi um desafio interessante. Essa é uma sala de telepresença e não é teleconferência. Eu também não sabia a diferença de telepresença e teleconferência. A sala de telepresença, ela possibilita uma experiência bem mais real do que uma sala de teleconferência. É como se você estivesse vendo as pessoas em tamanho real, você não precisa de microfone para falar, existem dispositivos que captam a sua voz, então você tem a sensação de estar falando com a pessoa, e nós tivemos a incumbência de organizar essa cerimônia de inauguração de uma sala de telepresença, com a fala do ministro de Ciência e Tecnologia de Brasília, com o secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia, com o prefeito de uma cidade do interior de São Paulo, e aí um roteiro que, na verdade, era um roteiro a priori virtual. E no lugar das pessoas comporem uma mesa solene, as pessoas entravam online, no ar. Tá? Então, era uma outra forma de se pensar evento cerimonial, e eu acho que cada vez mais a gente caminha para essas novidades, tá? Em termos de novas tecnologias, e aí o cerimonial e o protocolo vai ter que se adaptar a essa realidade. A nossa lei de cerimonial público é uma lei de 1972, infelizmente é uma lei que é a opinião da maioria dos cerimonialistas, ela vem caducando, já caducou em muitos aspectos, ela precisa ser revista, mas enquanto ela não é revista, cabe aos profissionais da área, de certa forma, criar mecanismos de adaptação às novas realidades. E aí, como reflexão final, pessoal, eu queria rapidamente comentar algumas questões. Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e em outros lugares existe sempre a questão polêmica em relação ao hino nacional e em relação à bandeira nacional, levantada também pelo nosso colega aí da UENF. Na UERJ, existe uma cultura que eu, como chefe de cerimonial, não consegui mudar, e eu acho que não vai mudar mesmo, porque existe uma cultura das pessoas se voltarem para a bandeira na hora da execução do hino nacional. Eu só queria fazer um comentário em relação a isso, porque, na verdade, eu cheguei à conclusão, discutindo com outros colegas, que a gente não encontrou nada especificamente previsto em lei que defina claramente esse momento. Então, a UERJ adotou isso como uma cultura e eu não consigo modificar. Tá? Pode passar? A questão da padronização das formaturas eu já falei um pouquinho, a gente vai caminhar nesse sentido, é um grande desafio, porque na mesma forma que você deve padronizar, institucionalizar e tentar democratizar, existe também a questão do aspecto do respeito à individualidade. Na UERJ, a gente preza muito essa questão da autonomia das unidades acadêmicas, então, de certa forma, a universidade não deve ou não deveria interferir, mas em alguns momentos a gente precisa fazer isso. Composição em falas da mesa também é um grande desafio, eu só coloco que, como dica principal, na organização de eventos e cerimoniais, tá?
preconizem, sim, considerem, sim, as normas de precedência, mas utilizem também o bom senso, a análise do momento, porque eu considero que evento e cerimonial é, antes de mais nada, um ato político institucional. Nós fizemos um evento semana retrasada ou passada? Retrasada, com uma parceria da UERJ com a Statoil, uma empresa multinacional do segmento de petróleo. E aí eu fiz uma proposta de alteração de composição da mesa solene, porque eu entendia que aquele evento, a prioridade era a figura do nosso reitor e o representante daquela empresa, junto com o representante da Agência Nacional de Petróleo. E tirei a nossa subreitora, que a priori é uma autoridade da universidade, desse centro de mesa, coloquei ela num local um pouquinho mais afastado, e ela entendeu perfeitamente essa situação, porque, inclusive, a foto iria compor melhor e o momento político institucional preconizava o intercâmbio, o relacionamento do nosso reitor com a instituição ANP e com essa empresa de petróleo. Pode passar. Outro desafio é a autoridade do cerimonialista. Eu sei que é um desafio, mas a gente deve brigar por isso, ganhar respeitabilidade, ganhar credibilidade. Se o cerimonialista não tem autoridade, ele vai ter muita dificuldade de trabalhar. Tá? Então, na verdade, quem nos dá essa autoridade, de certa forma, é o nosso escalão superior. Então, se o seu reitor, se o seu diretor, se o seu chefe não confia no seu trabalho, dificilmente você vai conseguir desenvolver um trabalho competente. Então, conquistar a confiança do seu escalão superior é fundamental para que você consiga desenvolver um bom trabalho. Conciliar tradição e modernidade, eu acho que o exemplo que eu dei da sala de telepresença é um exemplo típico disso. O uso do bom senso, também falei um pouquinho sobre isso. Revisão da Lei 70.274, quem não conhece essa lei, mesmo sendo uma lei antiga, mesmo sendo feito críticas em relação a essa lei, ela ainda é a referência no território nacional. Então, o cerimonialista, quem trabalha com eventos, tem que conhecer pelo menos os aspectos principais da Lei 70.274. E uma coisa, pessoal, é teoria, outra coisa é prática. Esse tem sido do meu principal desafio nos últimos anos, como professor, como acadêmico em sala de aula, conciliar o que eu vejo nos livros, o que eu tento passar para os meus alunos, com tudo aquilo que eu vivencio diariamente. E muitas vezes a teoria não bate com a prática, e a gente tem que buscar o denominador comum, o meio termo, o ponto de equilíbrio. E entender que a gente está lidando basicamente no ambiente, com ambiente de mudanças, tudo está mudando o tempo todo e, obviamente, a gente vai ter que se adaptar aos novos tempos. Eu deixo aí como reflexão final um pensamentozinho de um dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht, que diz o seguinte: o que é exatamente por ser tal como é, não vai ficar como está. O que ele está querendo dizer é o seguinte: tudo muda o tempo todo. O Lulu Santos traduziu isso de uma maneira mais simples, falando que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, vivemos em novos tempos e cabe à área de cerimonial e eventos se adaptar aos novos tempos. Obrigado. Na verdade, você falou que todos os eventos lá são abertos a todo mundo que quiser ir lá para assistir. Isso é um complicador no momento que você está determinando um relacionamento com o público-alvo. Você não tem um público-alvo, todo mundo é ninguém, né? Então, eu queria saber como vocês lidam com essa dificuldade especificamente. Obrigado pela colocação, Ana. Na verdade, é o seguinte: do ponto de vista estratégico, não. Do ponto de vista estratégico, a gente tem, sim, um público-alvo claramente definido. Cada evento tem um mailing list, cada evento vai para uma lista de convidados específicos, cada evento tem um direcionamento de divulgação específico. Quando eu quis dizer que todo evento é aberto, é porque, independente desse direcionamento específico, se aparecer alguém lá fora do contexto, em hipótese nenhuma, ele vai ser barrado. Tá? Mas o evento em si ele tem um direcionamento focado, estratégico, sim. Mas é só para dar essa ideia de que todo evento na universidade ele é aberto. Porque, às vezes, aquela pessoa não recebeu o convite, ele não é o público-alvo, mas ele cisma de entrar. Não, eu quero ver o que é essa cerimônia. Acontece em alguns eventos, tá? Acontece. O que eu gosto de frisar é que não existe nenhum aspecto restritivo aos acessos do evento na universidade. Por outro lado, também existe um problema que a gente vem passando nos últimos anos, que eu acabei não mencionando aqui, que é todo mundo quer realizar evento de tudo. E esse é um dos grandes problemas na área de evento cerimonial, porque todo mundo acha que o seu evento é o evento mais importante.
como eu falei, a UERJ tem 45 unidades acadêmicas, mais outras 40 unidades administrativas, então uma próximo aí de 100 unidades, fora os projetos de iniciação científica, e todo mundo realiza eventos. Então, por isso que eu falo que na UERJ tem evento todo dia, e todo mundo quer usar o portal, o nosso canal de comunicação, porque nós somos da Diretoria de Comunicação Social, a gente responde pela comunicação institucional da universidade, e todo mundo quer o espaço no portal, quer espaço no jornalzinho, e é difícil explicar para ele que, no contexto da universidade, aquele evento dele não é o mais importante, porque ele acha que é o mais importante. E aí, porque acontecem muitos eventos, às vezes a gente tem um problema de esvaziamento. Entendeu? As pessoas deveriam pensar de uma forma mais criteriosa antes de se definir, optar por fazer um evento e até mesmo de solicitar ou não o serviço de cerimonial. Eu já cheguei à conclusão, por exemplo, que os eventos como Encontro de Mães de Umbanda não tem que ter cerimonial, pode ser um evento mais intimista, mas a professora cisma em fazer na capela ecumênica, de dar uma pompa, e como o nosso setor é um setor que procura atender a todas as demandas, a gente atende. Mas eu vou começar a fazer um trabalho de doutrinação e explicar, professora, mãe de Umbanda, cigano, encontro Ica, legal, mas não carece de um cerimonial formal. As pessoas ainda têm dificuldade desse entendimento. Obrigado pela pergunta. Eu falei exatamente isso. A gente trabalha por demanda e, basicamente, nós já tentamos várias vezes criar a figura do calendário oficial de eventos da universidade e, no momento, essa tarefa é uma tarefa impossível. Até porque as unidades, só para vocês terem uma ideia, a UERJ ela não está só no campus Maracanã, ela tem unidades espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro, existe uma unidade nossa de pesquisa biológica na Ilha Grande. Então, às vezes, a Ilha Grande resolve fazer um evento, um seminário, um colóquio lá, e a gente não fica nem sabendo. Então, é praticamente impossível criar esse calendário consolidando todos os eventos. Tá? Isso é um trabalho de longo prazo, de se criar uma cultura na universidade. O que a gente está tentando fazer é criar um calendário, eu acho que isso ano que vem entra em vigor, dos principais eventos, dos eventos oficiais que têm a presença da reitoria. Aí fica mais fácil da gente definir esse calendário. Pessoal, muito obrigado. Eu continuo à disposição aí de vocês. Nosso telefone lá da Diretoria de Comunicação Social e o meu celular, inclusive, à disposição de vocês e o nosso e-mail, que é o comint.erg@gmail. A gente está aberto aí para visitações, para trocas de ideias. E eu já queria fazer um convite para vocês. No dia 23 de novembro, a confirmar, mas basicamente 90% confirmado, eu vou estar realizando uma oficina prática de cerimonial e protocolo na faixa onde eu dou aula, é num sábado de 9 às 13 horas, o evento é gratuito, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo celular ou pelo e-mail mesmo do comint.erg e aí a gente pode conversar com mais calma. Obrigado pelo convite, Renato, obrigado, Rosane, tá? Obrigado. Um prazer estar aqui, quero agradecer muito o convite do Renato, achei o evento assim, uma ideia, já é a terceira edição, fiquei muito feliz de saber que existe, isso é muito legal, a gente poder compartilhar experiências, porque, como eu estava falando com o Renato agora, eu acho que está todo mundo aprendendo, né? A gente está num momento que ninguém tem certeza de qual é o melhor uso, está todo mundo experimentando, né? Então, esse momento é um momento muito legal da gente trocar essas experiências e poder aprender junto, né? Eu faço parte do curso de estudos de mídia, até pode passar, a Rebequinha que passa aqui para mim, né, Renato? Pode passar? Só para explicar de onde que eu falo, né? Eu sou professora aqui do curso de estudos de mídia, que é uma graduação recente, relativamente recente aqui da universidade. A gente tem uma proposta diferente dentro do campo das mídias, né? Geralmente, os cursos de comunicação, eles têm alguma habilitação, né? Jornalismo, publicidade, produção, cinema, e a gente trabalha de uma maneira mais integrada. A gente trabalha numa perspectiva de pensar todas as mídias
diversas linguagens, diversos usos, práticas, de maneira crítica, de maneira teórica, de maneira prática. Então, a gente é uma proposta de um curso que também, nesse campo das mídias sociais, a gente tem tido um diferencial. Os nossos alunos, eles são muito bons. Na realidade, os nossos alunos são os meus professores dentro dessa área, porque eles são muito bons dentro desse campo das tecnologias, que é realmente algo muito novo, e eu acredito que o nosso curso está à frente nesse cenário. Então, tem sido experiências bem bacanas para a gente. E eu, atualmente, eu coordeno... pode passar, por favor. A ESIM, que é a equipe de comunicação institucional. É um projeto de extensão do curso de estudos de mídia, e é a partir desse projeto que eu vou contar algumas experiências que a gente vem trabalhando. A ESIM é um espaço de experimentação, né, para a prática dos alunos, para eles terem um espaço de prática dentro desse campo da comunicação institucional, que eu acredito que seja o campo de interesse também da gente aqui. A ESIM tem diversas atividades, diversas funções, mas nesse campo dos eventos, vou falar especificamente dos eventos, a gente faz alguns eventos institucionais do curso. O curso de estudos de mídia é o nosso cliente, né? Então, a gente trabalha a comunicação do curso, até porque é um curso novo. Talvez alguns de vocês não conhecessem ainda, não soubessem que ele nem existe. Então, é um curso que a gente tem trabalhado a comunicação dele para poder mostrar, já que também é muito diferente do que já existe, e na América Latina nós somos os únicos. Então, é uma proposta da gente também tentar trabalhar a comunicação do curso, tentar mostrar o que esse curso faz. Então, a gente tem, esse ano, desde o ano passado e esse ano também, a gente tem alguns eventos institucionais que estão entrando no nosso calendário fixo, né? A gente faz a semana de recepção aos calouros, que é um momento bem especial e importante nessa entrada dos estudantes, né? Para conhecer o curso, para a gente apresentar o curso, para que eles compreendam o curso, inclusive para poder falar para as pessoas, conversar com as pessoas, saber explicar o que eles estão fazendo. Então, tem sido um momento especial que a gente também tem desenvolvido a cada semestre novas estratégias de como recepcioná-los. E eu vou falar um pouquinho das nossas ações em Facebook também. A Multimostra Mídia, que é um evento anual do curso, que é um momento que a gente apresenta a produção dos alunos. Esse ano a gente fez uma edição maior, que foi a primeira vez que a gente fez uma edição para fora. A gente queria que as pessoas viessem conhecer o curso, viessem assistir as atividades da Multimostra. Então, a gente fez uma edição maior, ocupando o terceiro andar lá do Bloco A. Foi em agosto. E a partir desse case também que eu vou contar um pouco como foi a nossa experiência. E a gente recentemente fez uma inauguração, é só um exemplo de um tipo de evento também institucional que a gente faz. Por exemplo, a gente inaugurou o nosso laboratório, que é lá no Bloco A também, no quarto andar, o Lab Mídia. Então, também nesse momento de inauguração, a gente também preparou, fez um trabalho institucional aí de comunicação. Pode passar? Quando a gente faz a semana, a gente inclusive está mudando o posicionamento para não chamar só de semana de calouros ou da calorada, né? E sim pensar numa semana inaugural para o curso, né? A gente sabe que aquela primeira semana do curso sempre tem o trote, não acontecem as aulas. Então, a gente já está aproveitando essa semana para poder fazer uma semana de recepção com alguns eventos, né? A gente trabalha em parceria com o pessoal do DA também, que tem sido também importante para a gente desenvolver estratégias integradas mesmo do curso, né, com os diferentes grupos que fazem parte do curso. Então, enfim, a gente costuma fazer diversas atividades ao longo dessa semana, apresentando os professores, apresentando os projetos. O nosso curso ele tem muitos projetos especiais, por exemplo, o que a gente chama de clubes. A gente tem o Série Clube, que é para assistir e pensar as séries. O Game Club para a mesma questão, para a fruição dos games. O Meme Club também para o estudo dos memes da internet. A gente tem agora o Clube do Vinil, que também é um momento que a gente ouve um álbum de vinil e conversa sobre ele. Então, a gente tem alguns clubes que também compõem esse nosso mosaico de mídias.
E então, nesse momento, também a gente apresenta, faz algumas atividades, apresenta os professores, e ao longo do tempo a gente vem aprimorando isso. Por exemplo, a gente costuma... Isso foi em 2002.2, foi quando você entrou, né? Eu ia botar essa foto aqui, mas eu não botei, tá? A gente aproveita esse momento que eles chegam... Na realidade, foi uma coisa que a gente foi experimentando. Na realidade, o uso do Facebook vem sendo aprimorado entre a gente, como comunicação interna e externa. Então, no momento da recepção dos calouros, a gente pensou, poxa, vamos fazer alguma ação que renda imagens, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar, quando a gente pensa em mídias sociais, da gente gerar situações que rendam imagens que poderão ser divulgadas e compartilhadas, né? Nesse caso, acabou encontrando a programação do DA com a nossa, porque foi a primeira vez que a gente fez, a gente criou essas plaquinhas, e falamos, vamos colocar os calouros, eles escolhem as plaquinhas e tira uma foto. Era uma ação simples, acabou que coincidiu com o trote, então a foto ficou junto, eles já pintados e com as plaquinhas. E isso gera um engajamento legal, que eu acho que é isso que a gente busca, né? Quando a gente trabalha com redes sociais, a gente está buscando um engajamento, quer que as pessoas curtam, compartilhem. Então, esse tipo de ação, foto de pessoas, fotos divertidas, plaquinhas, isso são coisas que a gente vê que tem um resultado bacana. Então, isso foi 2002.2. Em 2003.1 foi uma coisa mais simples, era para fotografar só o nome. É uma maneira de apresentar para o curso quem são os calouros, né? O nome e por que a pessoa escolheu fazer o curso de estudos de mídia. Então, também foi bacana a gente vendo os motivos, foi uma experiência legal. E já esse ano, agora 2013.2, a gente iniciou uma campanha que a gente está em processo, né, desenvolvendo essa campanha, chamada Nós Somos Mídia, que aí já é uma ação institucional mais direcionada, que a gente está num esforço mesmo de concretizar essa ideia de quem somos nós, quem são os estudantes de mídia, o que é estudar mídia, né, o que é estudos de mídia. Então, a gente tem trabalhado, tem tido esforços de comunicação para trabalhar esse conceito, né? O que faz de nós esses que a gente se chama de midiático, né? Então, a gente fez uma ação já mais elaborada, vocês vão vendo que foi melhorando, né? Ao longo do tempo, vai melhorando ainda mais. Mas a gente... É uma coisa simples, né? Na realidade, eu acho que isso que é bacana assim, das redes sociais, que essa questão das imagens, isso me chama muita atenção quando a gente vê, por exemplo, esses cartazes de manifestação. Às vezes, a pessoa está lá na Holanda... bota um papel escrito Brasil, apoio vocês. E essa imagem circula, né? Então, assim, eu fico muito impressionada com o poder de uma simples foto com uma mensagem escrita num pedaço de papel, né? E eu acho que a gente pode aproveitar, era nessa ideia que a gente trabalhou essas ações, pensando simplesmente isso, assim, eu quero mostrar quem é o calouro e transmitir alguma mensagem com isso. Então, é uma ação simples que tem tido um resultado bacana para a gente. A gente atende alguns clientes, que a gente chama de cliente, porque a ESIM pode atender alguns clientes que são internos/externos, né? Aqui da UF, da universidade. A gente já recebemos alguns convites para fazer esse tipo de parceria. Eu gostaria que os estudantes de mídia fizessem a cobertura do meu evento nesse dia tal. Se a gente tiver condições, tiver equipe, a gente faz esse tipo de parceria. Então, no ano de 2012, o Coneco aconteceu aqui na UF, que é um congresso de estudantes de comunicação, e foi a primeira vez, foi o nosso primeiro cliente, né, enquanto eu estava à frente da ESIM, foi o nosso primeiro cliente de redes sociais. E foi uma experimentação, como todos, mas esse foi... a nossa encomenda era não só por mídias sociais, mas também por staff de produção. Então, a gente coordenou uma equipe de estudantes para estarem trabalhando na produção do evento e também na cobertura em redes sociais. Foi uma experiência mais inicial, que eu acredito que nesse segundo cliente, que já foi esse ano, que foi o Seminário das Paredes às Redes, a gente já avançou bastante em relação ao primeiro. Na época do Coneco, óbvio, a gente estava fazendo uso das mídias sociais, do Facebook, principalmente, não me lembro se tinha Twitter. Acho que tinha. Tinha, sim.
E então também a gente perceber essa coordenação das mídias, perceber o timing dos posts, isso demorou, eu acredito, um tempo para a gente. O Facebook também mudou bastante, a timeline mudou, o tempo que as publicações ficam na timeline. Então, essas coisas também foram fazendo a gente repensar algumas estratégias. E já das paredes às redes, foi a mesma situação. Foi o programa de pós em comunicação da UF que promoveu esse evento. Então, convidaram a gente para fazer essa parceria. E a gente começou a trabalhar... Pode passar, por favor? Também uma ação muito simples, que eu recomendo para vocês, que é simplesmente, se a gente não tinha material, isso também é uma questão, né? Geralmente o nosso cliente pode chegar e falar, eu quero que gostaria que vocês façam, mas ele não te dá nenhum suporte, não tem imagem, não tem notícia, não tem conteúdo, então a gente tem que se virar, isso também é um desafio do nosso trabalho, né? Então, assim... Como não havia imagem, o evento acontecia no MAR, né, Museu de Arte do Rio. Uma solução simples que a gente encontrou para criar um tipo de identidade, que eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, que é, inclusive, uma coisa que a gente precisa cada vez mais melhorar. A gente tem uma deficiência, eu acredito, em design, porque eu acredito que essa questão da identidade visual é realmente muito estratégica, porque a gente sabe que as imagens elas viralizam muito mais, no Facebook principalmente. Então, você trabalhar com boas imagens é muito importante, muito mais importante do que até um bom texto. Se você fizer um post só com texto, a gente sabe que isso tem um impacto muito menor do que com uma imagem. Então, uma solução para a gente criar, e aí isso é importante, né? Ao final eu vou falar um pouco sobre a importância que eu acredito que é o ponto fraco e o que deveria ser priorizado em todas essas ações, que é o planejamento. E muitas vezes a gente não tem tempo para o planejamento, né? Mas assim, a gente precisa parar e planejar o que vai acontecer durante o período de uma ação, de uma campanha. Então, nesse caso, nesse processo, a gente criou essa solução simples, que é que qualquer pessoa pode encontrar isso na internet. Se você colocar filtro para imagens, aparecem vários softwares que colocam filtros, né? Esses filtros que a gente chama, e usar ou fazer pequenas montagens. Essa questão da logo aplicada na imagem é outra coisa muito importante que a gente percebe que, cada vez mais, isso também tem que ser um procedimento rigoroso, né? Inclusive, quando a gente faz a cobertura em tempo real, se a gente tiver essa agilidade de, antes de postar, colocar a logo do evento, compor essa identidade, é uma coisa simples de fazer. Em 1 minuto a gente faz isso. Então, um esforço importante. Por exemplo, haviam mesas, né? A mesa 1, mesa 2. A gente tinha pouca informação, mas a gente sabia quem eram os palestrantes, são pessoas conhecidas, aí tem que tomar muito cuidado para não ocorrer o risco de pegar a foto de uma pessoa errada, né? Então, obviamente, eram pessoas muito conhecidas na área acadêmica e que a gente compôs também. Isso também existem softwares na internet muito simples que vão compor essas montagens de maneira muito simples, com filtro, com logo. Então, você já cria uma identidade, né? É uma coisa simples, mas que criou uma linha, um tipo de identidade visual, que eu acho importante. Pode passar, por favor. E aí, eu vou passar para o nosso case, que foi a Multimostra Mídia, que foi muito importante para a gente, que aconteceu esse ano. Eu já ia falar que foi ano passado, foi esse ano. Foi muito importante para a gente, porque a Multimostra Mídia, ela acontecia, como eu falei, ela acontecia mais internamente. Então, a gente se propôs. E aí eu gostaria de enfatizar, como a gente está falando de eventos acadêmicos, eu gostaria de enfatizar também esse aspecto até pedagógico. Geralmente, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha com alunos, né? A gente trabalha, inclusive, para os alunos. A gente quer que os alunos participem e que eles se envolvam nesse processo, né? E, como eu falei, os alunos, muitas vezes, eles têm muito mais informação em relação a mídias sociais do que os professores. E é muito bacana isso. Na realidade, a gente está num momento muito bacana, acredito, na educação, de repensar esses papéis, né? É óbvio, se eu sou professora, eu entendo de mídias sociais e tal, mas eu vejo que os meus alunos, eles têm um outro conhecimento, eles estão muito mais a fundo
conhecem as métricas, conhecem as estatísticas, conhecem outros softwares que vão interligar com aquela rede. Então, é muito importante, eu acredito, nesse processo da gente compor um evento e trabalhar com mídias sociais, é a gente realmente pensar na lógica da rede, né? Que a Multimostra, ela aconteceu num processo pedagógico realmente compartilhado. A gente estava trabalhando no nosso laboratório, que já é um espaço físico interessante para trabalhar em rede, porque ele é um espaço lá no quarto andar. As mesas são móveis, a gente não tem aquela coisa da sala de aula, das fileiras, da mesa do professor e tal. Então, a gente já trabalha de maneira descentralizada no espaço físico, que eu acho importante, né? E também a gente se propôs a isso, né? Nós vamos trabalhar juntos. Era uma disciplina que eu estava dando semestre passado, chamada Agência de Comunicação Corporativa. Então, a Multimostra aconteceu dentro dessa disciplina, como eu sei que tem vários casos de eventos que acontecem dentro das disciplinas, né? Então, é muito bacana porque acaba que o evento é um processo pedagógico. E aí, como compor esse processo pedagógico? Isso eu acho interessante também, né? A gente conseguir perceber que a própria lógica da rede que a gente está trabalhando, a própria lógica das mídias sociais, da internet que a gente está pensando, é essa lógica distribuída, é essa lógica descentralizada, né? É isso que a gente está num momento muito forte, eu acredito, de mudança de paradigma, né? De repensar o papel do professor em sala de aula, repensar esse modelo de transmissão de conteúdo, eu aqui em cima, vocês aí embaixo, né? A gente está num momento muito intenso disso, e no momento que a gente está pensando mídias, lá no curso, a gente está pensando rede, a gente está pensando todos esses fenômenos, é impossível a gente ficar alheio a esse processo na nossa própria sala de aula, né? É uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer. Então, a gente se dividiu em equipes e a gente compôs um planejamento, a gente começou a planejar, a gente tinha outras ações do curso que a gente também deveria fazer. Eu dividi as equipes entre mídias digitais, imprensa, eventos, RP e identidade visual. A gente tinha outras ações para fazer dentro dessa disciplina chamada Agência de Comunicação Corporativa, mas acabou que, a partir do momento que a gente se propôs a fazer a Multimostra, os nossos esforços foram direcionados para isso. A gente trabalhou, uma maneira bacana de trabalhar também em rede é trabalhar com esses documentos compartilhados. Google Docs da vida, alguns pads que são algumas plataformas wiki que você pode trabalhar junto com os alunos, compor documentos junto com os alunos. A gente trabalhava também com alguns documentos abertos, compartilhados, para a gente acompanhar semana a semana o que estava acontecendo, o que cada equipe estava fazendo, para cada equipe também poder acompanhar o processo da outra. Isso também é uma coisa que a gente precisa se acostumar mais. Eu acho que os alunos ainda tiveram uma certa resistência de trabalhar dessa forma, também acostumados a um modelo mais tradicional. Então, a gente poder também trabalhar em rede, usando a rede também, eu acho que isso é interessante. A gente usar as plataformas que estão disponíveis para a gente poder também agilizar o trabalho, né? Especialmente se você está trabalhando em sala de aula e tem uma vez por semana um encontro com os alunos e um evento que tem demandas diárias, né? A questão do planejamento, ela aconteceu dessa forma. No momento que a gente conseguiu planejar o que a gente faria, a gente se estruturou, pensando em pré-evento, evento e pós-evento, né? O pré-evento, obviamente, a gente estava em toda essa produção, buscando apoio, aquelas coisas de evento, e planejando a campanha, né? Que vai ser a ênfase que eu vou dar aqui. Planejando, experimentando, errando, tentando, indo, voltando. Então, isso precisa de tempo. E para isso, a gente precisa de um mínimo de tempo, né? Para pensar esse pré-evento, o que a gente vai fazer, no dia do evento, como se comportar nas redes, quais procedimentos, e o pós-evento também, como fechar, que é uma questão que eu acho também importante. Acho que muitos eventos ficam abertos, né? Ficam soltos depois, ficam ali vagando na rede. A gente iniciou com a estratégia do teaser, né? De você provocar a curiosidade primeiro criar uma audiência, né? Que no momento que você cria a página, isso também é uma discussão legal para a gente pensar, que algumas pessoas criam um perfil pessoal, né? Perfil como se fosse um perfil pessoal. E a gente considera que isso não é adequado, né? O Facebook ele tem uma política
clara em relação a isso, né, que realmente é interessante que os perfis pessoais fiquem para as pessoas e que as páginas institucionais, os eventos e tal, se tornem fanpages, né, para a pessoa poder curtir. Mas isso também tem algumas pessoas que vão considerar, depende, porque tem recursos na página pessoal que não tem numa fanpage. É algo a se avaliar. Eu considero mais interessante, no momento que a gente faz um evento, a gente optar pela fanpage. E aí, se você cria uma fanpage, você tem que engajar as pessoas para curtirem a sua fanpage. Então, começa um processo de criação de público, de composição de engajamento. Então, para isso, a gente começou com os teasers. A gente começou a convidar as pessoas para curtir a página, usando as nossas outras páginas. A gente tem a página do próprio curso, a página da ESIM e a página dos outros grupos e projetos do curso. Então, a gente começou essa divulgação em rede para engajar o nosso público interno e que ele também conseguisse viralizar para outros públicos, né? Então, essa estratégia de teaser é legal. A gente usou essas imagens de capa do Facebook que ia carregando a página até o momento que ela tivesse carregada e era o dia do evento. Ou essas contagens, algumas estratégias de contagem de tempo que também são interessantes, a gente vê sendo muito usado, porque, de fato, nesse ritmo veloz da rede, a gente pode estar vendo todo dia que está acontecendo aquilo, pode ver divulgação todo dia e, de repente, chega o dia do evento e você passa e perde, né? Pode passar? Então, a gente fez uma série... O nosso processo criativo da campanha foi tentar trabalhar com essa ideia, né? Como que a gente vai se mostrar? O que é o estudo de mídia, né? Então a gente começou a trabalhar com as coisas que a gente mais ama, né? Com os memes na internet. A gente se inspirou nessa série que imagino que muitos de vocês conheçam, que é Indiretas do Bem, né? Que trabalha sempre com essa gente que faz alguma coisa. E, então, a gente trabalhou com essa ideia para trabalhar o midiático, né? Tanto em termos de atitudes, né? A gente usou os nossos ícones da mídia, né? Os memes que estavam bombando na época. Coisas que são, né, letra de funk, gente que tira foto no espelho para postar no Facebook. E também citamos os nossos próprios projetos internos, que é, no caso, por exemplo, o exemplo do Grecos, que é um grupo de estudos de comunicação e sociedade. Então, gente que pensa comunicação e sociedade, gente que gosta de games, botava o Game Club. Então, também trabalhar com os nossos projetos. Ou piadas internas, que, por exemplo, a gente tem um professor que fala locolinguagem, que vocês não sei se vocês sabem o que é, das meninas superpoderosas. E trabalhamos com algumas piadas internas também, porque isso funciona dentro da nossa comunicação, né? Então, a gente fez essa série. E também uma outra série só com a programação, enfatizando tanto a programação completa quanto algumas programações específicas, que a gente teve oficinas, exposição, eram muitas atividades paralelas, então a gente também fez uma série para enfatizar a programação. Então, assim, observar o esforço que a gente buscou de encontrar uma identidade visual e seguir. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Eu acho que esse aspecto da identidade visual, ela realmente é uma das coisas mais importantes. No dia mesmo do evento, então, a gente foi avaliando, né? O que a gente vai... Que tipo de informação? Porque esse evento, então, que aconteceu de 2 às 10, com várias atividades paralelas, muitas pessoas circulando, a vontade que a gente tem é de sair postando tudo que está acontecendo. Chegou fulano, não sei o quê, tira foto, faz... A gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao excesso de informação, justamente porque a timeline do Facebook está meio maluca. Mas isso é uma questão, por exemplo, que a gente percebeu. Com essa mudança da timeline, você tem que tomar muito cuidado, porque alguns posts são tidos como menos relevantes, então eles não vão aparecer. Ou vão aparecer um tempo depois, e aí fica fora de contexto, né? Então, a gente tomou um certo cuidado para não bombardear a página com muitos posts, né? A gente trabalhando mesmo, pontuando o que estava acontecendo dentro da programação que já estava prevista. Olha, estamos nos preparando. Começou isso, está acontecendo aquilo, mas buscando, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Isso é uma coisa que a gente sentiu já no Coneco. A gente estava muito empolgado, querendo postar tudo. E já aqui, não, a gente já está
pontuando melhor. Eu acho que todo mundo que usa Facebook sabe o quanto a gente está saturado, a nossa timeline já não dá conta de tanta coisa. Então, a gente realmente precisa trabalhar com posts bem pontuais e relevantes, priorizar as informações relevantes. Então, tem coisas que são bacanas, de repente funciona no Twitter, coisas mais rápidas. Essas coisas de, chegou fulano, está tendo não sei o quê, vai não sei o que lá. Isso funciona no Twitter. Então, é legal avaliar isso. Algumas imagens que talvez não tenham muita informação, que sejam imagens mais bonitas, boas de compartilhar, de repente integra no Instagram e posta para, né? Enfim, é para avaliar o uso de cada rede também. A gente fala muito de Facebook porque Facebook realmente atingiu uma centralidade hoje na cultura muito forte, né? Mas é óbvio que a gente tem que lembrar disso. Então, o Twitter ele funciona muito bem para essas notícias minuto a minuto, né? E já o Facebook é legal a gente pensar. Então, a gente foi pontuando. Priorizar, isso também é outra coisa que a gente já viu que não tem como escapar. Os posts eles têm que vir acompanhados de imagens. Posts só com textos, às vezes vai acontecer, às vezes você vai precisar, você não tem imagem, vai acontecer. Mas realmente é gritante a diferença de engajamento entre um post e outro. Então, a gente sempre priorizar o uso de imagens, de preferência, e aí é outro desafio, né, nessa era de tablets e dispositivos, a gente tentar priorizar fotos de alta qualidade, de altíssima qualidade, que elas têm um poder de viralizar muito maior. A gente vê, por exemplo, esse pessoal da Mídia Ninja, que todo mundo deve estar acompanhando, eles, apesar de eles estarem cobrindo muita coisa, eles estão em tempo real em muitos lugares. As fotos que eles divulgam são aquelas fotos que foram pensadas, uma excelente foto com a notícia. Então, eles não ficam o tempo inteiro postando foto das coisas. Pegou uma foto muito boa para postar. Ali se tornou a notícia. Aquela é a notícia. Então, é interessante a gente realmente priorizar fotos com ótima qualidade. Se a gente puder ter um bom fotógrafo, bons fotógrafos, que tenham essa agilidade também. Enfim, eu estava pensando aqui em relação também a esse procedimento do fotógrafo, essa logística da foto. Se não for já para você compartilhar direto, então a gente tem que pensar, é uma coisa que eu coloquei depois, achei que tinha colocado aqui, que são os procedimentos. Como que vai acontecer? Onde a gente vai ficar? Checar se tem internet, ter sempre um plano B, porque a internet sempre falha quando a gente precisa dela. Né? Como vai ser a logística? Você vai fotografar e vai me dar na hora, ou você vai fotografar um pouco e depois traz, a gente carrega, edita, como vai ser? Pensar bem sobre isso. Né? Essa questão da conclusão da cobertura do dia, para não ficar em aberto, tipo, está acontecendo o coffee break, aí já acabou o evento e ficou aquele post lá, o último post do dia. Está acontecendo o coffee break. É sempre legal a gente tentar fechar. Concluímos o primeiro dia do evento e tal. E essa questão das fotos, já que a gente tira muita foto, no final do dia você posta um álbum bacana, escolhe, sem excessos, não colocar álbuns gigantescos, assim, com 100 fotos, apesar da gente querer divulgar muitas coisas. Também é legal a gente tentar sintetizar. A gente tentar facilitar o que a gente quer que a nossa audiência absorva, principalmente. Né? Então, tem fotos de pessoas, de repente faz um álbum, né? Separa em álbuns, faz algumas estratégias para não criar álbuns com 150 fotos. Acredito que seja mais interessante. Aqui são algumas fotos do nosso evento. Atividades acontecendo em salas, exposição fotográfica, a nossa mesa da noite, que aconteceu numa sala maior que tem lá no Bloco A. Pode passar, tem outras fotos. Outros eventos, coffee break, feira de trocas, outra exposição. A gente também... Volta só um pouquinho. A gente também estimulou essa coisa da interatividade também no lugar, né? A materialidade da interação. A gente costuma ter sempre post-it no nosso mural, que tem lá no 3º andar. Então, ao final do evento, tinham vários bilhetinhos falando da multimostra e tal. Foi bem legal. Dessas experiências todas, a gente percebe que... Eu acredito, primeiro, que realmente a gente está aprendendo junto, né? Eu não falo brincando quando eu falo que eu tenho que assistir a oficina da Rebeca, é sério, porque
é isso, né? A gente está aprendendo, né? Eu realmente não, eu estou aprendendo, todas essas experiências eu aprendi aqui, né? Aprendi fazendo. Então, eu imagino que, por exemplo, essa questão da métrica, a questão das estatísticas, isso é algo fundamental que a gente precisa também otimizar. O Facebook ele está oferecendo muitas ferramentas que a gente pode usar todas elas, assim, a gente vê diversas informações relevantes ali. Então, mas aí tem que ter essa simplesmente capacidade de você mergulhar lá em todas aquelas ferramentas, tentar entender, pesquisar na internet o que as pessoas estão falando, se é bom, se não é. Geralmente você pesquisa se é mais interessante ter um perfil pessoal ou uma fanpage. Tem tantos artigos na internet sobre isso também, então é legal a gente ir trocando essas informações, mas eu acredito que, como todas as situações assim de comunicação, de eventos, de todos os casos, eu acho que sempre o ponto mais frágil ele está na hora do planejamento, né? A gente se esforça muito para planejar. O planejamento ele é sempre ele vai, óbvio, a gente não quer que ele fique, mas acaba que, mesmo você se planejando, os erros acontecem, os furos acontecem. Então, se você não se planejar, pior ainda, né? Porque mesmo a gente num esforço muito grande de planejamento, as coisas não necessariamente aconteceram como a gente esperava em alguns momentos, né? Mas é óbvio que também o erro é um presente para a gente, né? Eu gosto muito dos erros. A gente errou bastante na Multimostra e foi muito bom, porque a gente aprendeu bastante, né? As meninas da produção estão aqui também. A gente aprendeu muito também com os nossos erros. A gente se esforçava para planejar e, de repente, executava algo sem planejamento. Então, a gente ficava o tempo inteiro pensando nisso. Olha o que a gente está fazendo. A gente falou e fez outra coisa, né? E isso é muito bacana. Mas parar e planejar realmente é algo que eu acho que vai minimizar grande parte desses buracos, né? Pensando, óbvio, sempre, qual é o objetivo? O que eu quero com isso? Né? Porque também um erro que a gente pode cair, e que acontece muito na internet, é a gente simplesmente reproduzir estratégias, reproduzir o que os outros estão fazendo. Eu achei maior responsabilidade. O Renato falou que se inspirou na nossa página. Eu falei, caraca, como que ele se inspirou se a gente nem sabe se a gente está fazendo direito também, né? Mas é muito legal isso, é óbvio, a gente se inspira no trabalho do outro, mas é óbvio que a gente tem que pensar qual é o meu objetivo, o que eu quero com isso. Com quem que eu estou falando? Quem é o meu público? E, às vezes, é muito complicado, porque, às vezes, não é no singular. Às vezes, não, nunca é no singular, né? Não é o público. São os públicos diferentes, né? Como que eu vou fazer esse público curtir a minha página? Que horas que ele está online? O Facebook oferece essas informações para a gente. Como ele se comporta na rede? Ele gosta de compartilhar o quê? Ele compartilha mais piada? Ele compartilha coisa séria? O que ele faz? Ele não compartilha? Ele curte? Ele se engaja? Ele não interage? Como que ele se comporta, né? Para eu saber como que eu vou me comunicar com ele. Qual vai ser justamente o nosso posicionamento? Quando eu falo posicionamento, a gente sabe que na internet existem posicionamentos diversos. Por exemplo, uma coisa que funciona muito é o humor. Né? O humor na internet funciona muito, as pessoas curtem e tal. E também é muito delicado, porque pode não funcionar. Né? Se a gente for criar, por exemplo, uma campanha engraçada, isso é muito legal. A gente sabe que uma campanha engraçada ela tem um potencial de viralizar maior. E aí você tem que encontrar essa linha. Qual vai ser o posicionamento? Eu vou usar o humor? Ok. Mas que tipo de humor? Para quem que eu estou falando? Qual é o humor que ele vai se identificar? Isso vai ser ofensivo para ele ou não? Né? Isso é bem complexo. Mas no momento que você para e pensa o que você está fazendo, você consegue visualizar algumas questões. Né? Eu vou me posicionar de maneira institucional, neutra, buscando vou querer divulgar uma imagem como se eu fosse inovadora, como se eu fosse vanguardista, ou como se eu fosse tradicional. Qual o posicionamento que eu vou seguir? Qual vai ser a linha editorial?
Ou seja, eu preciso planejar, e isso foi um aspecto fundamental, que foi uma aluna nossa que deu uma aula, literalmente, a Noemi, que é a nossa aluna que trabalha com mídias sociais, já abriu até uma empresa, e ela deu uma aula para a gente de planejamento de posts, de planejamento de campanha em Facebook, né, mostrando a importância de a gente fazer uma tabela, né. A dica que ela deu para a gente foi a gente realmente trabalhar com tabelas de dia a dia, semana a semana, e fazer a programação por horários dos posts que vão entrar. O Facebook, a gente pode programar os posts, então você não precisa estar online na hora para fazer o post. Você programa os posts que você quer, já na hora e no dia que você quer, e então esse planejamento ele vai facilitar muito a sua vida, porque você vai pensar, segunda-feira, como que esse meu público se comporta na segunda-feira? Ele está online a partir de que horas? Ele está mais online às 11 horas da manhã ou 8 horas da manhã? Que momento que eu vou soltar uma mensagem para ele de segunda-feira, por exemplo? Eu vou fazer isso? Eu vou soltar uma mensagem de segunda-feira ou eu vou botar uma frase motivacional ou eu vou fazer o quê? Né? Então, esse planejamento é muito importante de fazer em relação aos posts. E pensando nisso, qual vai ser a linha editorial? O que eu vou publicar? Né? Que tipo de notícia eu vou publicar? Enquanto o meu evento ainda não está acontecendo, eu vou ficar publicando o que na minha fanpage? Eu posso publicar notícias correlatas? Eu posso publicar... Enfim, o que eu vou fazer? Né? Isso a gente tem que planejar. Qual vai ser a linha editorial? Porque senão a gente vai chegar no dia que a gente está lá no Facebook, isso é interessante, você vai e compartilha, né? Sem muito critério. A gente tem que ter muito critério. Qual vai ser a linha que eu vou seguir? Com que periodicidade eu vou fazer as publicações? Quantos posts por dia? Né? Qual o horário? Essa questão do horário, se você observar lá nas métricas, você já percebe pelo menos uns 2 horários de pico de audiência. Então, você pode se programar e programar seus posts para esses horários, né? Mas também pensar isso, eu vou fazer quantos posts por dia? Isso não é uma regra fixa, porque eu posso ter um evento de tecnologia que o meu público é muito engajado, está muito online, está ali, e eu posso fazer vários posts por dia, se eu tenho muita informação relevante para fazer, uma campus party da vida, enfim... aliás, esse evento é legal da gente conhecer como case de eventos acadêmicos, que é a Campus Party, né? Eles fazem um trabalho de rede social também muito bacana. Então, isso não tem uma regra. Eu vou fazer 1 post por dia, 2 posts por dia, 5 posts por dia. O que a gente vai fazer? Tem que pensar quem é o público, se eu tenho conteúdo, se o conteúdo é relevante, né? Então, para cada caso, uma estratégia. A identidade visual, como eu já falei bastante, isso eu acho fundamental a gente pensar. Planejar, criar as peças, deixar já programado esses posts com imagens e textos, né? Obviamente, quando a gente fala em texto, texto para rede social também é algo que a gente vem experimentando, né? Qual é o texto mais adequado? Qual é o tom? Qual é o tamanho? Tem título? Não tem? Tem link? Como fazer? Hashtag? Essas estratégias a gente precisa também pensar dentro dessa linha editorial. Como que vai ser o meu texto? Criar um padrão. Será que eu vou começar sempre com um títulozinho entre colchetes? Vou dar a notícia e vou dar um link? Eu vou botar uma hashtag? O que eu vou fazer? É legal planejar isso para que se torne coerente. Se eu quiser engajar as pessoas com a minha hashtag também, multimostra mídia, eu vou pedir para as pessoas, sabia? É uma coisa incrível que a gente percebeu como funciona. Se você simplesmente pede para a pessoa, curta e compartilhe, como a gente fez uma campanha uma vez, as pessoas curtem e compartilham mesmo, mais do que se você simplesmente colocar lá e não pedir para ela. É legal da internet esse diálogo com a audiência, né? E aí pensar os procedimentos no dia do evento. Que o dia do evento é sempre muito caótico, né? Então, assim, pensar, legal planejar, assim, como vai ser, onde a gente vai ficar, o fotógrafo vai fazer como. A gente fez um esquema lá na Multimostra que estava o pessoal se comunicando via WhatsApp para dizer o que estava acontecendo, enviando as imagens e tal. Então, pensar nisso, planejar bem isso para não se tornar um caos, né? E pensar nesse ciclo completo do evento. Nesse planejamento, pensar isso. Como que eu vou começar? Qual vai ser o meu ápice
o meu ápice de divulgação? E como que eu vou concluir? Concluir bem, eu vou deixar minha página parada, eu vou continuar, o que eu vou fazer? Pensar no processo como um todo, né? Então, gente, olha, a gente fica à disposição. Eu gostaria de conversar, se vocês quiserem trocar ideia, perguntar alguma coisa. A gente realmente está aprendendo, a gente adora conversar, trocar ideias. Se vocês quiserem ir lá no Bloco A conversar com a gente também, a gente se reúne às quartas-feiras, 16 horas, lá no Lab Mídia, na 402. É um prazer receber vocês para conversar, para trabalhar com a gente, para ensinar, para trocar. Aqui estão as nossas fanpages e o nosso contato à disposição. Obrigada. Olá, professora. Bom dia. Eu queria saber, por favor, quais são os programas que você precisa saber muito para você ter uma quantidade boa de postagens com imagem. Por exemplo, programas de edição mesmo de imagem. Qual deles são úteis para você dominar? Você tem o Picasa, que é do Google, é de graça, e tipo, é aquele assim, a atualização tem que pagar, não. E ele tem filtros, é muito simples de cortar, edição, tudo muito simples. Você salva a imagem, fica em ótima qualidade e põe no Facebook. Há quanto tempo existe essa graduação? E aonde a gente pode encontrar cursos de capacitação, que não sejam graduação? Para essa área, né? O curso de estudos de mídia ele existe desde 2005, foi a primeira turma, o primeiro vestibular, né? Cursos de capacitação nessa área, porque a gente de vez em quando a gente oferece no programa que a gente tem chamado P3, que é um polo de produção, é gigante o nome, mas é voltado para tecnologia. Mas um lugar SPM. É porque eu não fico assim insegura. Eu sei que tem um curso que é muito bom, que eu descobri que é caríssimo na Infinet, que dizem que é maravilhoso, muito bom, excelente, mas eu soube que é uma pequena fortuna. Mas se puder investir, geralmente são caros. Mas essa minha aluna que trabalha com isso, ela fez esse curso e ela recomenda muito da Infinet. Mas a gente podia até fazer mais isso. Lá no curso, com certeza, de graça. Pois é. Isso é super simples. Tem lá no... Essas coisas que eu falei de estatística, tem o painel administrativo da página. Se você entrar ali, ele te oferece muitas informações interessantes. Vale a pena vasculhar. Tem que dar uma vasculhada mesmo. Ótimo. Ótimo, excelente. A gente perdeu o Rei do Camarote, cara. Eu tô arrasada, que a gente tinha que ter feito um meme sobre isso também, e já perdeu o time. Mas é brilhante você ter falado isso, porque, de fato, a gente conversou... a gente estava conversando sobre isso essa semana por causa do Rei do Camarote, e quarta-feira. E é isso, assim, realmente, você planeja, mas você tem que ter um espaço para o inesperado, tem que ter. Né? Então, surgiu uma oportunidade, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, com certeza. Não ficar engessada no planejamento. Isso é muito importante. Porque essas coisas, você vê, perde o timing. A gente já acha que agora já não dá mais para fazer piada. Né? Tinha que ter sido naquele momento ali que estava todo mundo falando. Ali teria sido bom. Aí agora a gente já acha que já ficou velho. Engraçado, né? Mas é ótimo isso, é bom isso. Bom ficar atento a isso. Isso é interessante. Isso como, no caso, eu estava usando imagens de professores, né? Imagens que já estavam divulgadas, imagens que já eram públicas, né? Entre aspas, imagens de divulgação deles. Então, nesse caso, como eles estavam participando de um evento, né, as imagens já estavam divulgadas, já estavam disponibilizadas na internet e tal. Eu não pedi autorização para eles.
Mas isso é algo muito importante para se pensar, com certeza. Assim, existem bancos de imagens na internet, por exemplo, em relação ao Museu de Arte do Rio, essas imagens assim que a gente também tem que tomar cuidado. Existem bancos de imagens que são, inclusive na Wikipédia, eles têm eu esqueci como eles chamam o nome do banco de imagens deles, mas eles têm assim, imagens que estão sob a licença Creative Commons, que é essa licença que você pode usar se você citar a fonte, ou uma licença que você pode usar, a imagem está liberada, ou imagens de domínio público. É legal buscar, se for precisar buscar imagens mais específicas, buscar nesse banco de imagens que já são imagens oficialmente liberadas, né? Ou então imagens de pessoas públicas, assim, que acaba que não tem muito problema. Agora, se for imagens mais específicas, por exemplo, no seminário, tinham muitas crianças, estudantes de escola e tal. Então, realmente, a gente perguntava. A gente tirava a foto deles e perguntava. A gente pode colocar na nossa fanpage e tal? E como todo mundo quer, as pessoas sempre deixam. Mas é um respeito, um cuidado importante, bem lembrado. Nesse caso, eu acho que tem que avaliar cada caso. Dependendo de cada caso, assim, se você achar necessário ter um documento, aí eu acho importante também. Avaliar mesmo, isso é bem lembrado. Queria só a sua opinião, uma dica geral. Eu considero particularmente um não nativo digital, um ser quase analógico. Não sei se o termo correto seria esse, mas eu vivo quase que diariamente esse dilema, esse contraste em sala de aula, com os meus estagiários, enfim, profissionalmente, em termos de lidar com essa questão toda de novas tecnologias, de redes sociais, etc, etc. Eu venho de uma geração que tem, e eu acho que muitos da minha geração tem uma certa dificuldade de assimilar isso tudo, mas a gente reconhece que o processo é irreversível, a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível. Qual a dica que você daria para essa geração minha? E sabe que eu estou me sentindo assim um pouco também, sabe? Eu tenho 31, mas eu estou me sentindo distante dessa garotada que está bombando na rede. Mas eu acho que a gente tem que ir com calma, né? Porque é óbvio, como você falou, é um processo irreversível, mas também não necessariamente a gente tem que abraçar de corpo e alma, né? Eu sinto isso, assim. Eu acho que a gente tem que avaliar. A gente vai fazer um uso, por exemplo, se a gente for fazer um evento, aí realmente a gente vai ter que abraçar, vai ter que usar. Mas em relação ao nosso cotidiano, ao nosso trabalho e tal, eu acho que a gente tem que ir com calma, vendo se a gente realmente precisa estar fazendo aquilo. Porque, por exemplo, todas as minhas disciplinas, eu tenho um grupo no Facebook para continuar as discussões da disciplina naquele grupo, né? E é uma loucura, a gente fica, né, muita coisa, às vezes é muita informação, às vezes a gente, né, eu acho legal, assim, eu acho óbvio, a educação está para além da sala de aula, então é muito legal a gente ter esse diálogo nas redes. No caso dos eventos, ajuda muito a gente trabalhar, mas também, às vezes, atrapalha muito, porque aí é cada um no seu horário, eu ficava postando de madrugada, as pessoas ficavam enlouquecidas. E aí, sabe, é uma coisa, às vezes é um excesso, às vezes não, é um excesso de informação, é muita informação, né? Eu fico doidinha, eu também fico doida, assim, tem dias que a gente, sabe, tem que dar um tempo, você não consegue nem acompanhar, a timeline está lá e você não está conseguindo acompanhar. Então, eu acho que a gente tem que ir com calma, cada um no seu ritmo, assim, eu me sinto viciada em Facebook, só por hoje. Sabe? Então, assim, a gente tem que pensar sobre essas coisas também. Cara, eu vou passar quanto tempo do meu dia conectado nessa rede? É muito forte, cara. Toda hora a gente está olhando, assim, sabe? Por mais que seja legal, por mais que a gente esteja inserido na cultura e tal, eu acho que a gente tem que pensar, né? A gente tem que avaliar. E avaliar também os nossos usos profissionais, né? Será que eu tenho que ter, realmente? Será que eu tenho que estar fazendo isso, né? Não tem problema também não estar, né? Eu acho que é muito legal, acho que ajuda a dialogar, a se aproximar com alunos, estagiários, né? É legal por isso, assim, e facilita também, acho que facilita. Mas eu acho que cada um tem que pensar no que é melhor para você ficar bem, para você ficar, sabe? A gente também não tem que... Igual, assim, surge uma rede social nova, aí vai todo mundo. Não é assim, né? A gente tem que... E com calma, acho que a vida é mais importante. Aí a gente vai, a partir disso, a gente vai vendo o que a gente vai usando, né? Gente, muita gratidão, prazer estar aqui. O que vocês precisarem, me escrevam à disposição, tá?
Valeu, obrigada.